Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxa Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar falando sobre a estatística, né? Falando sobre os dados estatísticos e medidas de tendências centrais, que é média, mediana e moda. Na última aula a gente estudou uma média aritmética comum, convencional, e uma média aritmética ponderada, onde eu tinha pesos. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediana e moda. E para isso eu trouxe essas moças aqui, essa foto que parece um desfile de moda, para você conseguir entender e reter o que é o conceito de moda, que é um conceito muito importante na estatística. Moda é aquilo que as pessoas aqui é o que as pessoas usam, é o que é uma tendência. E para a estatística também vai ser algo relacionado. Então a moda vai ser aquilo que as pessoas, ou no caso da estatística, os dados tendem a ser. É o valor que eles tendem a tomar. Ou seja, esse valor é o que mais vai se repetir. E além da moda, a gente vai falar da mediana. O que é a mediana? A mediana vai ser o valor que vai pegar os seus dados amostrais, os seus dados estatísticos, e vai dividi-los exatamente ao meio. Um erro muito comum que eu quero chamar a atenção de vocês, vou mostrar isso em cálculo, é que quando eu tenho uma quantidade par de elementos, de dados estatísticos, a mediana, muitas das vezes, ela não vai estar presente ou ela não vai estar entre os dados. Olha só, vamos lá para os conceitos então. Então, a mediana de uma distribuição de frequência, o que ela é? Ela é definida como o valor ocupante da posição central, ou seja, da posição do meio dessa coleção ordenada de modo crescente. Gente, vai mexer com mediana, coloca em ordem crescente, senão não dá certo. Não, você não consegue fazer esse cálculo sem colocar em ordem crescente, certo? Ou decrescente dos dados amostrais. Para o efeito de mediana, eu posso colocar em ordem crescente ou decrescente. Por quê? Porque o meio vai ser exatamente o mesmo. Tanto faz colocando em ordem crescente, quanto faz colocando em ordem decrescente, tá? Sugiro que vocês coloquem sempre em ordem crescente, desculpa, para não dificultar e não confundir vocês, tá? Então, desse modo, sua principal propriedade é dividir o conjunto das informações em quê? Em dois subconjuntos iguais com o mesmo número de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais à mediana. Então, o que é a mediana? Vamos supor que você tem isso aqui, ó. Esses dados aqui. 1, 3, 2, 6 e 4. E eu te pergunto assim, qual desses valores representa a mediana? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem crescente, Júlio. Muito bom, então vou trocar aqui minha caneta, aproveitar os recursos que eu tenho, e vou ordenar esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O menor número desses dados é o 1, depois do 1, o 2, depois do 2, o 3, após o 3, 4, após o 4, o 6. Ordenei meus números em ordem crescente. Agora eu preciso ver qual é o meu número que está, vou até trocar a cor, que está no centro, que divide em antes dele e depois, de forma que eu tenho dois subconjuntos iguais. Então a minha mediana nesse caso é o 3. Por que é o 3, Júlio? Porque se você olhar para a esquerda do 3, ele tem dois elementos, 1 e 2. Se você olhar para a direita do 3, ele tem dois elementos, o 4 e o 6. Então a mediana, que nesse caso é o 3, dividiu, né, o meu conjunto de dados em dois subconjuntos. O à esquerda e o à direita, tá ok? Muito bom, vamos continuar aqui. Então, como é que a gente faz para calcular essa mediana? Foi como eu mostrei para vocês. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ordenar esses valores de modo crescente ou decrescente. Perceba que se eu tivesse ordenado aqui de maneira decrescente, eu colocaria assim, ó, 6, 4, 3, 2 e 1. Não mudou. Os dois subconjuntos que eu teria seriam
O 6 e o 4, que nesse caso só não estaria à direita, viria para a esquerda. E o 1 e o 2, que não estaria à esquerda, estaria na direita. Então, como eu ordeno eles, não importa. Eu costumo indicar que sempre ordene por ordem crescente para evitar dúvidas aí, tá? Então, ordenando eles de modo crescente ou decrescente. Se precisar repetir, então repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências. Júlio, eu tenho dois números 1. Coloco os dois 1. 1, 1. Júlio, eu tenho 5 números 1. Coloco 5. 1, 1, 1, 1, 1. Eu preciso repetir os números se eles aparecerem mais de uma vez, tá? E tomando o valor que divide essa tabela em dois grupos, ou seja, dois subconjuntos iguais. Isso é com a mesma quantidade de elementos. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu fiz do 1, 2, 3, 4, 6. Vou fazer outro exemplo agora. Ó. Mediana entre 1, 3, 5, 4, 1, 2 e 7. Nossa, Júlio, que tanto de número chato. Vamos lá. Colocar em ordem crescente. Eu vou colocar em ordem crescente, então, e eu vou repetir o número se ele precisar ser repetido ou se ele aparecer mais de uma vez. Então, vou fazer uma setinha para vocês não confundirem. O 1, ele aparece 1, 2, 3 vezes. Vou até buscar, ó. Rabisquei que eu vou escrever os 3. 1, depois tem o 1, depois tem um 1. Ok, depois do 1 é o 2, uma vez só. Depois é o 2. Depois eu tenho o 3. Rabisquei o 3 para colocar ele aqui. Depois 4, uma vez só. Uma vez o 4. Em seguida o número 5, que aparece apenas uma vez. Em seguida o número 7, que é o nosso último elemento dos meus dados estatísticos. Então, eu coloquei eles em ordem crescente e agora eu vou identificar qual é o número que divide esses subconjuntos ao meio. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Por que que eu fiz isso? Eu coloquei agora uma quantidade par de elementos. Porque antes, quando eu tenho uma quantidade ímpares de elementos, que é esse caso aqui, é muito fácil. Sempre quando você tem uma quantidade de elementos ímpares, o que vai acontecer? A sua mediana vai ser um dos dados. Mas quando eu tenho uma quantidade par de elementos, é diferente. Por quê? Porque quando eu estou com uma quantidade par de elementos, eu sou obrigado a dividir o quê? Em dois subconjuntos. Não é esse o conceito de mediana? Dividir em dois subconjuntos. E se eu tenho uma quantidade par, como é que eu vou fazer? Se eu falar que a minha mediana é 2, para a esquerda tem 3 e para a direita tem 4. Se eu falar que a minha mediana é 3, para a esquerda fica com 4 e para a direita fica com 3. Então, o que é que define-se? Quando você tem uma quantidade par de elementos, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Vocês viram que eu marquei errado, né, gente? Aqui, volta aqui, canetinha, tá nela? Tá. Então, ó, tem 3 elementos para a esquerda, 3 elementos para a direita, então meus 2 elementos centrais são esses. Para que eu calcule, então, agora a minha mediana, eu vou fazer a média aritmética. Nós já estamos craque em média aritmética, né? Então, eu vou pegar o 2, acrescentar o 3 e somar pela quantidade de elementos, que são 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. A mediana, nesse caso, é 2,5. Júlio, mediana pode dar um valor diferente dos dados que você me deu? Sim. Às vezes vai dar um valor que foi dado entre os dados estatísticos, às vezes não. A mediana é o número que vai dividir exatamente em dois subconjuntos, o meu conjunto principal. Então, o 2,5, onde que ele está? Ele está entre o 2 e o 3. Então, a esquerda do 2,5 tem 4 elementos. A direita do 2,5 tem 4 elementos. Eu dividi em dois subconjuntos. Consegui atender o meu conceito de mediana, certo? Muito bom. Nós já fizemos uma com quantidade ímpares, que é esse, bem bacana. Então, vamos continuar agora falando sobre moda. Como eu falei para vocês, a moda é aquilo que mais se repete. E isso vai acontecer em conjuntos numéricos que eu tiver. Olha que definição.
A moda de uma coleção de dados amostrais ou populacionais é simplesmente o valor que aparece com o maior, o maior número de vezes. Isso é aquele que apresenta a maior frequência observada na tabela de distribuição de frequência. Então, se você fizer a sua tabela de frequência, você vai ver que a moda é o que tiver a maior frequência, o que apareceu mais vezes. Olha aqui. 13, 12, 11, 10, 12, 15, 14. 13, 12, 11, 12, 15, 14. Júlio, algum número se repetiu? Vamos olhar. O 13 se repetiu? Não. O 12 se repetiu? Sim, né? Vamos ver. 12 repetiu duas vezes, né? Tem duas vezes. O 11 se repetiu? Não, não. O 15 se repetiu? Não. O 14 se repetiu? Não. Então, qual que é a moda desse primeiro aqui? A moda, neste caso, vai ser o número 12, porque ele apareceu mais vezes. Ele foi o único que apareceu duas vezes. Olha o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, eu tenho 12, 11, 16, 14, 15. O que é a moda aqui? O 13 se repetiu? Acho que não. 12, não. 11, não. 16, não. 14, não. 15, não. Se não se repetiu, quer dizer que neste caso eu não tenho moda. Vou colocar o zero com um tracinho, que significa conjunto vazio na matemática, tá? Quer dizer que não tem. No último caso aqui eu tenho 13, 11, 12, 13, 15 e 11. O 13 se repetiu e o 11 também se repetiu duas vezes. Júlio, o que aconteceu agora então? Eu tenho a moda, com certeza. A moda é o quê? A moda é o número 13 e o número 11. 11 e 13. O que isso significa? Significa que o meu conjunto é bimodal. A gente chama de bimodal porque ele tem dois dados que se repetem, ou seja, dois dados que são a moda, que é o número 11 e o número 13 aqui, certo? Vamos fazer algumas situações e problemas. Olha aqui. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. O primeiro atleta da raia 1, do atleta da raia 1 tirou 20 segundos, ponto 90. O da raia 2 o mesmo tempo, o da raia 3 20.5, o da raia 4 20.8, o da raia 5 20.6, o da raia 6 20.6 também, 20.9, 20.96. Ok. A mediana dos tempos apresentados no quadro vamos lá. Primeira coisa, eu preciso colocar esses dados em ordem crescente. Então, o menor valor é 20.5. Estou colocando aqui, ó, 20,5. Vamos ver o próximo. O próximo é 20,60, né? E ele se repete duas vezes. Vou colocar as duas vezes, ó. 20,60 e 20,60. Ok. O próximo é o 20,80, né? Isso, 20,80. Uma vez só? Sim. 20,80. Depois do 20,80, eu tenho 3 vezes o 20,90. Então, 20,90, 20,90, 20,90, 3 vezes. Por fim, o último tempo, que é 20,96. Deixa eu conferir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempos. 1 a 8, ok. Eu quero saber a mediana. Como é que eu calculo a mediana? A mediana não é o meu valor central? Se eu tenho 8 elementos, são pares. Então, o que vai ser minha mediana? Vai ser o termo aqui entre o 20,5, 20,6, 20,6. Deixa eu pôr de outra cor. 20,8 e 20,9. Porque esses dois números dividem a esquerda ter 3 elementos, 20,50, 20,60 e 20,60. E a direita ter 3 elementos, 20,90, 20,90 e 20,96. Posso ter dois valores como mediana? Não, então eu tenho que fazer o quê? A média aritmética entre eles. Então eu preciso fazer 20,80 somado com 20,90, dividido tudo por
2. Então, qual que é a mediana? 20,85. Então, 20,85 vai estar aqui, ó. 4 elementos à sua esquerda, 4 elementos à sua direita. Então, a mediana, nesse caso, é um valor que nenhum dos atletas e nenhuma das raias fizeram esse tempo. Mas é o único valor que vai representar, ou seja, que vai dividir esse conjunto dos tempos em 2 subconjuntos, certo? Vamos lá. O quadro de frequência a seguir refere-se às idades dos jogadores de basquete de um clube. Então, olha lá. Eu tenho 6 jogadores com 13 anos, eu tenho 12 jogadores com 14 anos, eu tenho 15 jogadores com 15 anos, 24 jogadores com 20 anos e 9 jogadores com 23 anos. Qual será a mediana dos dados neste caso? Então, presta bastante atenção. Eu tenho o quê? Eu tenho uma frequência, que é a quantidade. E aí eu preciso me atentar a isso. Eu quero mostrar para vocês que o 13, se eu fosse escrever, ele teria que aparecer 6 vezes. O 14, ele teria que aparecer 12 vezes. O 15, 15 vezes. O 20, 24 vezes. O 23, 9 vezes. Como é que eu vou resolver? Vou somar isso aqui. Deixa eu ver quanto dá isso aqui. A soma disso aqui dá 6 com 12, deu 18. Com 15, deu 20. E 3 mais 10, 33. 33 com 24 dá 38, 58, 57. 57 com mais 9 deu 66. Então, quer dizer que eu tenho 66 elementos. 66 jogadores. Vou confirmar, tá? 9 com 24 deu 33. 33 com mais 15 deu 48. Com 12, 60. Com 6, 66. Ótimo. 66. O que é o meu número a mediana? A mediana é os meus 2 números centrais. Ou seja, é o meu 66 dividido por 2, que dá 33, certo? E o próximo número, que seria o 34º termo. Então, o 33º e o 34º termo é a mediana. Júlio, posso ter 2 valores com mediana? Não. Vou pegar, somar ele e dividir por 2, fazer a média. Mas vamos pensar aonde que está esse 33º e esse 34º termo. O 33º está onde? O 33º está aqui, ó. 6 com 12 deu 18, com 15, 33. Então, o 33º está no 15. E o 34º está onde? No 24 jogadores, ou seja, no 20 anos. Se eu somar, então, 15, que é o 33º termo, com 20, que é o 34º, e dividir por 2, eu vou achar a mediana aqui. 15 com 20 deu 35, dividido por 2 deu 17,5. Então, a mediana aqui é 17,5. O 17,5 vai estar mais ou menos aqui, que vai dividir para cima e para baixo. Então, para cima eu tenho 33 elementos, para baixo eu tenho 33 elementos. Dividi o meu conjunto em 2 subconjuntos com a quantidade iguais de elementos, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.